Então vamos aqui à classe Controller. Banco Controller estende Controller MVC, então nós estamos utilizando o MVC Application aqui, né? Como estamos utilizando no restante da aplicação também, tá? Esse primeiro código aqui é um factory, significa que nós estamos utilizando um singleton, ou seja, essa classe Banco Controller será instanciada apenas uma vez, tá bom? Aqui nós vamos controlar a ordenação da nossa lista. Aqui nós temos a lista com os bancos, estava dentro de Action. Action não existe mais, né? O init state nós já tínhamos. Dispose já tínhamos. Esse onWheel nós também já tínhamos. O init apontando para o init state do banco service permaneceu. Disposed apontando para o dispose do banco service permaneceu. Daí nós temos o método getListaBanco, vai retornar a lista de bancos do serviço, né? Vai lá no banco service e retorna a lista. Daí temos agora o método refrescarLista, né? Veja que eu coloquei o nome refrescarLista e refrescarTela no lugar de refresh, tá? Para ficar mais fácil aí para a gente entender. O refrescarLista o que é que faz? Ele consulta novamente a lista de bancos e chama o setState através do refrescarTela, tá? Então, olha, getListaBanco, coloca no nosso ListaBanco, que está aqui em cima, né? Tá? ListaBanco, aqui é a variável local. Mas nós temos um get chamado ListaBanco para ter acesso a essa ListaBanco local aqui, tá? Então, esse ListaBanco ele é alimentado aqui e refrescar a tela chama o refresh lá do MVC Framework, tá? Esse refresh, o que ele faz? Vamos relembrar. F12, ele chama apenas um setState, tá? Então, ele reconstrói todos os widgets da tela, enfim, ou seja, ele repinta a tela, ele refresca a tela, tá? Ok, voltando aqui no controller, temos o ordenar, deixa eu só diminuir um pouquinho aqui, pronto. O ordenar, o que é que ele vai fazer? Ele vai ordenar de acordo com esse carinha aqui, tá? Se esse carinha tiver true, ele ordena em ordem ascendente, se ele não tiver, se tiver falso, ele não ordena de forma nenhuma, né? Daí ele refresca a tela de novo, o que é que o refresca a tela faz? Ele chama o setState, tá? O excluir veio para cá, ele simplesmente chama o excluir dentro do banco service, tá? E nesse caso ele não tem o refrescar tela, porque a chamada para esse refrescar tela está lá dentro da página, tá? Muito bem, daí nós temos aqui o salvar, né? Ele chama o salvar dentro do banco service e refresca a lista, e o refresca a lista vai refrescar a tela, né? Aí nós temos aqui o banco item lista, que era chamado de child, mas child, como eu mencionei, não ficava um nome muito claro para nós, então alteramos para banco item lista. E aquelas nossas variáveis aqui para nós acessarmos, né, as classes que antes estavam dentro de banco action e agora estão dentro de banco fields, né, que são, na verdade, widgets, tá aqui, ó, são visuais. Nós renomeamos, né? Nós temos agora o banco fields, apontando para banco fields, para a classe banco fields. E a classe banco fields, vamos relembrar o que é que ela tem. Ela tem todos os campos visuais. Ela tem a referência ao nosso modelo, né? A nossa entidade banco. Ela tem o método init. E é isso. É o que nós temos dentro de banco fields, tá? Voltando no controller. Eu tenho o banco fields lista. E o que é que nós temos dentro de banco fields lista? Apenas a chave do scaffold que está sendo utilizada dentro da página banco lista, tá? Voltando no controller, eu tenho também o banco fields persist. E o que é que nós temos dentro dele? Nós temos o controle da chave do formulário da página banco persist, tá? E aqui nós temos o código referente ao botão salvar. Pressionou o botão salvar, ele pega os dados que estão no formulário, joga na nossa entidade banco e chama o método persistir. Eu vou colocar um breakpoint aqui para nós testarmos isso daí, tá? E o código das telas, né? Ele foi apenas adaptado de acordo, apenas alguns nomes que mudaram. Onde nós tínhamos banco persistindo, blá blá blá. Então nós colocamos no lugar de banco persistindo, banco fields persist, tá? Em alguns momentos
né, nós tínhamos banco editando ponto excluir, banco controller ponto banco editando ponto excluir. Nós colocamos banco controller ponto excluir. Não tem mais esse banco editando aí no meio. E por aí vai, tá? Por isso, né, que eu fiz apenas o banco e deixei o banco agência para você fazer, né? Que você vai fazendo, vai comparando, você vai entendendo melhor a alteração que nós tivemos no código e no final você vai ver. Ficou melhor dessa forma, ficou mais organizado e melhor de compreender. Então vamos lá, eu vou executar a aplicação no meu dispositivo para nós testarmos. Pronto, então a aplicação já está aqui aberta, né? Você vê que a ordenação está funcionando. Eu vou clicar aqui no botão mais, tá? Então nós temos aqui um começando com A, outro com A, um com B, um com C, um com I. Eu vou colocar um que começa com D, para ele ficar aqui entre o C e o I, tá? Vou adicionar então aqui o 035, D 035, o 035. Salvei. Daí ele parou. Ele parou nesse meu breakpoint aqui, tá? Esse meu breakpoint, então, ele vai salvar o estado corrente do formulário, né? Eu vou tirar esse what daqui e eu quero que ele me dê o conteúdo desse banco, tá? Veja que esse banco aí, no momento, ele não tem nada dentro dele, dos campos dele, né? Então, eu vou adicionar um alt aqui, colocar banco e vamos observar o que vai acontecer com ele aqui dentro, tá? Vou pressionar F10, validou o estado do formulário e aqui, ó, quando eu pressionar salvar o estado corrente do formulário, ele pega os dados que eu coloquei lá e joga no meu objeto banco, tá? Agora o meu objeto banco, ele contém esses dados que o usuário colocou lá na tela, né? E ele vai conseguir persistir isso no banco de dados, tá? Então eu vou pressionar aqui esse botão para ele continuar. Vamos voltar lá na nossa tela. E aqui está o banco que eu acabei de inserir. Tá? Veja que se eu não ordenar, esse foi o último banco que eu inseri, ele vai lá para o final. Se eu ordenar, ele deixa o banco aí, né, ordenado entre o C e o I, tá? Você pode também alterar esse código do ordenar para ele ordenar de forma ascendente e descendente, né? No nosso caso, o nosso controle aqui está ordene de forma ascendente ou não ordene, né? Seria interessante que ele ordenasse de forma ascendente ou de forma descendente. Vê se você consegue fazer isso aí, fica como um exercício. Mas o exercício principal agora, que inclusive vai aparecer para você no seu Trello, é você migrar o código do banco agência, né, para esse novo modelo, assim como nós fizemos com o banco, tá bom?